Quem é Jesus? Quem é Jesus Cristo? Sou Lucas Meca, tenho 15 anos e hoje, com uma linguagem clara, com todo o meu conhecimento da Bíblia, revelação do Espírito Santo, tentarei explicar quem é Jesus. De início, tomar uma parte da Escritura. João capítulo 1, versículos 10 a 17. A palavra estava no mundo. O mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não a conheceu. Ela veio para sua casa, mas os seus não a receberam. Ela, porém, deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditaram no seu nome. Esses não nasceram do sangue, nem do impulso da carne, nem do desejo do homem, mas nasceram de Deus. E a palavra se fez homem, e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória do Filho único do Pai, cheio de amor e fidelidade. Este é aquele a respeito de quem eu falei, aquele como que vem depois de mim, na minha frente, que existia antes de mim. Porque da sua plenitude todos nós recebemos o amor que corresponde ao seu amor. A lei foi dada por Moisés, mas o amor e a fidelidade vieram através de Jesus Cristo. E nem jamais viu a Deus. Quem nos revelou Deus foi o Filho único, que está junto ao Pai. Jesus Cristo. Vamos lá. De início, falta palavras para descrevê-lo, mas vamos lá. Jesus é o plano que Deus tinha para nós sermos, semelhantes a Ele. Então pensa assim, todas as pessoas deste universo semelhantes a Cristo. Esse era o plano de Deus Pai. Pela desobediência de um só, muitos pecaram, mas pela obediência de um só, muitos se tornaram justos. Tá. Jesus existia desde a fundação do mundo, como é revelado na Escritura. Nasceu em Belém, na Galileia, pai José, sua mãe Maria. E ele é o exemplo de homem quando nos referimos à perspectiva de Deus Pai. Então Jesus, ele veio pobre, num lugar pobre, para os pobres. Então, nasceu numa manjedoura, considerado pobre naquela época. Ou seja, ele tinha a condição divina, não se apegou, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Então Jesus, ele é a revelação do próprio Deus. Reencarnou, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio revelar, manifestar, provocar o amor de Deus aos homens. E num contexto, através de ações e palavras, ele vai revelando sinais, milagres, curas, ele vai revelando Deus Pai aos homens. Então Jesus, ele nos ama, além de tudo nos ama, nos reconhecendo como irmãos, Pois o plano eterno de Deus é que sejamos semelhantes a Jesus
e reunir a humanidade em torno de Jesus. Essa foi a missão, e é a missão de nós, discípulos de Jesus. Para que tomasse um exemplo, então Jesus ele tinha a condição divina, né? Deus encarnado em homem. Só que ele não se apegou a isso. Ao contrário, ele esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo, para que a partir do exemplo dele, continuemos servindo como a vida, um dom para os outros. Então Jesus, como dizem Atos, dele, todos os profetas dão testemunho de que todo que nele crê recebe a remissão dos pecados. Então, quando ele é crucificado, todos os nossos pecados, nossa antiga maneira de viver, foi crucificado ali. De modo que hoje vemos o novo homem, revestido, da nova forma de Deus, na renovação espiritual da inteligência, como diz Efésios, capítulo 4. Então Jesus, se pode se dizer nessa geração que tem muitos ídolos, influenciadores, é o nosso verdadeiro ídolo e exemplo. Pois ele não veio fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. E isso é para nós, que não façamos a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então, para encerrar, quem é Jesus? Ele é a revelação do próprio Deus em carne. Então, toda teoria sobre Deus que não esteja de acordo com a vida e a ação de Jesus é falsa, pois Jesus é a revelação do próprio Deus. Então, esse é o contexto, essa é a dimensão da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma ligação mútua em toda a eternidade. Então, nunca isso vai cessar, nunca isso vai parar. Então, ele desprezou a condição divina, esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de servo. Então, este é Jesus. A dimensão de Cristo é estarmos em paz com Deus. Por quê? Por meio de Jesus. Então, por Jesus. E a dimensão de Cristo é nós só podemos falar com Deus pela graça de Deus e pelo sacrifício de Jesus. Então, ele é o motivo de termos acesso ao Pai. Quando o véu do santuário se rasga, quando Jesus é glorificado, que simbolizava a separação, de Deus e homem, o véu do santuário é rasgado. Então o acesso livre está aberto a Deus por meio de Jesus. Então essa é a dimensão. E mais que a vontade de Deus é sermos semelhantes a Cristo. Então mais uma dimensão, este é Jesus Cristo. Claro que de uma maneira assim, falta, Porque você começa a andar com Jesus, falta palavras para descrevê-lo. Então ele fez, o êxodo de Jerusalém, fez a libertação do seu povo. Pois quando ele chora sobre Jerusalém, ele fala, você não reconheceu o tempo que Deus veio visitá-lo. Então Deus nos visita através de Jesus. O amor de Deus é manifestado em Jesus. Este é Jesus Cristo. O amor de Deus que é revelado aos homens. E por ele, que vivemos nele, então
Ainda que faltem, né, adjetivos, descrever, só lembrar que por ele conseguimos falar, pedir tudo para Deus, né? Então essa é a dimensão. E para fechar, morreu pelos nossos pecados, morto na carne, vivificado no espírito, para reconduzir-vos a Deus, o justo pelos injustos. Então essa dimensão, Jesus Cristo, eu acho que uma introdução, né? Vai ter muito mais aqui sobre ele. Então ele nos tirou, né, deste mundo perverso para que apresentemos a Deus sem estar com a consciência pesada. E ele nos perdoa. Ele é o real e verdadeiro exemplo. Ele é a real e verdadeira inspiração. Pois ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus Pai. Então este é Jesus, a lâmpada que ilumina o caminho dos homens, né? Então ele é Deus, em homem, em carne. Então essa dimensão de Jesus Cristo, e quando és glorificado, recebemos então seu Espírito para que hoje demos continuidade a seu testemunho, a sua missão, que nos faz tornar o reino de Deus presente cada vez mais nos dias atuais. Então este é Cristo, Filho único de Deus Pai, que nos veio para revelar Deus verdadeiramente com amor, fidelidade, e nos revestir de imensa glória, nos revestir de imenso amor, né? Nos guiando, nos protegendo, nos enviando cada vez mais seu Espírito, para que continuemos, né, dando testemunho, né? Mas como ele próprio diz, ele não rejeita, né? Então, para fechar aqui, João capítulo 4, quando ele se encontra com a mulher samaritana, ele fala, né? Sou o Messias, eu não rejeitei você. A mulher samaritana era rejeitada por todos. Então, eu Messias, eu não rejeitei. Independente de povo, raça, nação, língua, adere ao projeto de Deus, automaticamente adere a Jesus. Pois ele revelou Deus, ele revelou o amor de Deus, e ele habitou entre nós. Então esta é a dimensão Cristo. Essa é a dimensão e é enviado de Deus e a nossa inspiração, porque continuamos seguimos e fazendo a vontade de Deus Pai. Este é Jesus. Este é Jesus. Vamos terminar aqui. Uma parte das Escrituras. Ele é Jesus. É isso. Então, ele é o caminho da salvação. Ele é o caminho da vida, que revela Deus aos homens. Caminho da salvação, que provoca a conversão. A partir do exemplo de Jesus, vemos a forma original que Deus planejou para nós. Então, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E na sua morte, ressurreição, pagou as nossas dívidas para que nós
mortos por nossos pecados, vivêssemos para Ele. Porém, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto pelo pecado, mas o Espírito é vida, pela justiça. Então, encerrar aqui hoje, Ele é seu amigo, Ele é seu irmão, Ele é misericordioso e compadece todas as nossas fraquezas, embora nunca tenha pecado. Então esta é a forma. Ele é a forma original que Deus tem para nós. Ele é o único digno de abrir o livro da vida, de romper o sétimo selo. E ele é digno, foi morto, com teu poder compraste para Deus os que procedem. Então, vamos a Jesus, Ele é fonte de vida, de salvação. E seguir a Deus é seguir a Jesus. Quem tem o Pai, né? Como diz, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo, nela não permanece, não tem Deus. Todo aquele que permanece tem o Pai e o Filho. Então, não há palavras para descrevê-lo. Para encerrar isso, só a prática de você ir a Jesus irá fazer com que você compreenda tudo isso que eu disse. Mas eu tentei, nas experiências, como Ele nos perdoa, Ele anseia por nós, Deus anseia por nós. Na Bíblia é dito que Deus zela ardentemente pelo relacionamento conosco. Então Cristo veio para que nós apresentássemos a Deus consciência limpa, nossos pecados, né, sendo já pagos na sua cruz, feito a paz, pelo sangue da sua cruz.